Olá, hoje a gente vai mergulhar num tema, assim, fascinante e às vezes um pouco complexo, né? A relação entre judaísmo e cristianismo, olhando especialmente para a figura de Jesus. Temos aqui um material bem rico, sabe? Textos bíblicos, tanto do Tanakh, que é o que os cristãos costumam chamar de Antigo Testamento, quanto dos evangelhos, das epístolas, né? O Novo Testamento. E tem também umas análises teológicas que aparecem aqui, tipo uma visão chamada dispensacionalismo. A nossa ideia é explorar um pouco os argumentos, as conexões que essas fontes trazem, sabe? Tentar entender as perspectivas que estão ali no material, sem tomar partido, claro, só relatando mesmo o que a gente encontrou. Vamos nessa! Vamos sim. E olha, um ponto de partida que, assim, é impossível ignorar e que está logo de cara nas fontes é a origem judaica de Jesus, dele e dos primeiros seguidores dos apóstolos. Inclusive, um texto do Novo Testamento que eles citam muito é João 4:22, uma fala atribuída a Jesus. A salvação vem dos judeus. Isso é tipo a base para contextualizar o resto do material, né? Certo, essa base judaica é fundamental. Mas aí, claro, vem a pergunta que, imagino, as fontes devem abordar. Se tem essa raiz comum, se tem essa frase, a salvação vem dos judeus, como é que esses textos explicam que existam duas fés, assim separadas? O que levou a essa distinção na visão que eles apresentam? É interessante ver como as fontes lidam com isso. Elas falam de um processo que, na visão cristã que foi se formando, eles chamam de uma espiritualização, sabe? De muitos rituais e até da importância de lugares sagrados do Tanar. O diálogo de Jesus com a mulher samaritana, lá em João 4, que era uma estrangeira num lugar que os judeus da época viam como rival, é usado como um exemplo bem forte disso. Ele fala que a adoração verdadeira não ia ficar mais presa num monte específico, tipo o Gerezim dos Samaritanos, ou mesmo em Jerusalém. Seria em espírito e em verdade. Enquanto isso, para o judaísmo, a materialidade, a geografia, como Jerusalém, continua tendo uma importância muito central, muito concreta. Essa mudança de foco para o espiritual, segundo essas fontes cristãs argumentam, teria, na prática, diminuído um pouco os conflitos sobre lugares ou rituais específicos. Entende? Ah, entendi. Essa ideia da espiritualização como um fator de diferenciação é um ponto-chave, então. Mas e eventos que a gente sabe que foram historicamente carregados de tensão, como a crucificação? As fontes chegam a comentar a animosidade que às vezes surgiu disso. Sim, comentam. E para abordar isso, eles usam uma história muito forte do próprio Tanakh. A história de José do Egito, lá em Gênesis 50, lembra? José foi vendido pelos irmãos, passou anos como escravo, depois virou governador do Egito. Quando o pai morre, os irmãos ficam com medo de vingança. Mas o texto diz que José fala algo tipo: olha, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus transformou isso em bem para salvar muita gente. As fontes cristãs que a gente analisou usam uma lógica parecida para a morte de Jesus. O sofrimento, a traição, fariam parte de um plano divino maior, para a redenção. Nessa leitura, não teria um fundamento bíblico para ter ressentimento, hostilidade entre os grupos por causa disso, porque tudo estaria dentro de um propósito maior de Deus. José, para, digamos, recontextualizar a crucificação dentro de um plano divino, é um argumento forte que essas fontes trazem, né? Vamos então para a identidade de Jesus, porque parece meio contraintuitivo, né? Que as escrituras de uma fé apontem para a figura central de outra, e ainda mais afirmando que essa figura é divina. Como é que essas fontes cristãs fazem essa ponte usando o próprio Tanakh? Pois é, essa é uma questão central para essas fontes cristãs. Eles argumentam que o Tanakh está cheio do que chamam de figuras ou tipos, sabe? Pessoas, eventos, até objetos que seriam uma prévia, uma sombra de Cristo. Mencionam, por exemplo, o quase sacrifício de Isaac por Abraão, ou o próprio José, que sofreu e depois foi exaltado para salvar o povo. Mas indo além dessas figuras, e falando da divindade mesmo, as fontes destacam algumas passagens específicas do Tanakh. Citam Isaías 9, 6 e 7, que fala de um menino que ia nascer para reinar e seria chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Apontam também para o Salmo 2, versículos 7 e 12. Ali Deus fala para o seu ungido, o Messias, Tu és meu filho,
e depois adverte os reis da terra para honrarem o filho. E mencionam até aquela pergunta meio enigmática de Provérbios 30, versículo 4. Quem subiu aos céus e desceu? Qual é o nome dele e o nome do filho dele? Você sabe? Agora, é muito importante dizer, e as fontes geralmente admitem isso, que a interpretação judaica tradicional, a majoritária, vê o Messias como uma figura humana, sim, extraordinária, um líder como Davi, mas não como Deus. O ponto aqui é só entender como essa leitura cristã, que está nesses materiais, usa essas passagens do Tanakh para dizer que Jesus era divino. Entendi. E essa diferença sobre a natureza do Messias, se é divino ou humano, se conecta com outra ideia que as fontes mencionam, ligada a uma teologia específica, o dispensacionalismo. Sobre Jesus ter duas vindas, é isso? Exatamente. Essa perspectiva evangélica chamada dispensacionalismo, do jeito que está descrita aqui, ela enxerga a história bíblica dividida em fases, em dispensações. E um ponto-chave para essa visão é acreditar que o Messias vem duas vezes. A primeira, que já teria acontecido, foi marcada pela humildade, pelo sofrimento, aquele servo sofredor de Isaías, né? A segunda vinda, que eles esperam para o futuro, seria em glória, com poder, para julgar, para estabelecer o reino dele. E essa segunda vinda, eles argumentam, se parece mais com a expectativa judaica tradicional de um Messias rei triunfante. Compreendi a distinção. Além dessas interpretações de profecias, as fontes também se dedicam bastante aos diálogos de Jesus que estão nos evangelhos. O que esses encontros mostram sobre a mensagem principal que ele queria passar, segundo esses textos? Olha, os materiais destacam bastante dois diálogos do Evangelho de João. O primeiro, que a gente já até falou, com a mulher samaritana, lá no poço. Ali o foco é na água viva que Jesus oferece, que é uma metáfora para a vida espiritual, para a vida eterna. Ele meio que desloca a adoração do lugar físico, sabe? Para o espírito e a verdade. E é nesse contexto que ele se revela como um Messias esperado, mas reforça de novo, a salvação vem dos judeus. O segundo diálogo é com Nicodemos. Ele era um fariseu importante, fazia parte do Sinédrio e foi procurar Jesus de noite, meio escondido. Isso está em João 3. Ali, Jesus fala da necessidade de nascer de novo, um nascimento espiritual para poder ver ou entrar no reino de Deus. Ele usa até uma analogia interessante. Fala que, assim como Moisés levantou uma serpente de bronze lá no deserto, lembra daquele episódio que quem olhava para a serpente era curado da picada de cobra? O Filho do Homem, que era como Jesus se chamava, também precisava ser levantado. Uma alusão bem clara à crucificação, né? Para que todo mundo que acreditasse nele tivesse a vida eterna. Essa conversa que leva àquela famosa frase João 3,16 sobre Deus amar o mundo e dar o Filho. E Jesus também fala do contraste entre luz e trevas e a escolha que as pessoas fazem. Então, se a gente fosse assim destilar a essência dessas conversas, do jeito que as fontes apresentam, qual seria? A essência parece que giram em torno de alguns pontos bem fortes, né? A necessidade de ter uma fé pessoal em Jesus, uma fé que transforma, uma mudança espiritual profunda, esse nascer de novo. E a ideia de que Jesus é central, é indispensável para ter a vida eterna e para estar alinhado com o plano de Deus. Entendi. Palavras, profecias, mas as fontes também falam das ações, dos milagres, como se fossem, não sei, provas, confirmações do que Jesus dizia. Que exemplos eles usam para defender isso? Sim, as fontes argumentam que os milagres não eram só, atos de bondade. Eram sinais, com uma intenção clara, mostrar quem Jesus realmente era. Um exemplo que eles citam muito é a cura daquele paralítico em Cafarnaum, que está em Marcos 2. Jesus primeiro fala para o homem, filho, seus pecados estão perdoados. Aí os líderes religiosos que estavam lá pensaram, isso é blasfêmia, só Deus pode perdoar o pecado. Jesus percebe que eles estão pensando e pergunta, o que é mais fácil dizer? Seus pecados estão perdoados ou levanta e anda? E aí ele cura o homem. Mas ele diz que fez isso para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, tenho autoridade na terra para perdoar pecados. A lógica que eles apresentam é, se fosse blasfêmia, Deus não ia confirmar com o milagre daqueles, né?
Outro caso que eles dão muito destaque é a ressurreição de Lázaro, em João 11. Antes mesmo de chegar lá, Lázaro já estava morto há 4 dias. Jesus fala que aquilo tudo aconteceu para a glória de Deus e para que as pessoas acreditassem que Deus o tinha enviado. Lá na frente do túmulo, ele ora em voz alta, agradece ao Pai por ouvi-lo e diz que falou alto por causa da multidão para que eles cresçam. E o resultado não é só Lázaro voltando à vida, mas também a confissão da Marta, a irmã dele. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Esses milagres são mostrados nas fontes como provas públicas deliberadas da identidade messiânica e divina dele. Certo. Então, a leitura dessas fontes é que os milagres eram como credenciais divinas. E olhando para o futuro, para depois da vida de Jesus na Terra, o que as fontes dizem sobre um possível retorno dele? Falam bastante, sim. Primeiro relatam a ascensão em Atos 1. Depois de um tempo aparecendo para os discípulos após a ressurreição, Jesus é elevado aos céus. Aí aparecem 2 anjos e dizem para os discípulos que Jesus vai voltar do mesmo modo como vocês o viram subir, ou seja, fisicamente de forma visível. O curioso é que naquele momento os discípulos ainda perguntam: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E a resposta de Jesus é tipo: olha, não cabe a vocês saber tempos ou épocas, isso é como o Pai. Depois as fontes detalham bastante o chamado Discurso do Monte das Oliveiras, lá em Mateus 24. Jesus está respondendo perguntas sobre o fim dos tempos e a vinda dele. Ele prevê a destruição do Templo de Jerusalém, e as fontes notam que isso aconteceu mesmo em 70 depois de Cristo. Ele descreve sinais gerais que viriam antes da volta dele. Guerras, fome, desastres, falsos messias, falsos profetas, perseguição aos seguidores dele, mas também o evangelho sendo pregado no mundo todo. Um ponto muito importante nesse discurso é o aviso. Se alguém disser para vocês, olha, ele está lá no deserto, não vão lá. Ou, olha, ele está escondido aqui, não acreditem. A vinda dele, segundo o texto, vai ser pública, impossível de não ver, como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente. A conclusão é um chamado para ficar atento. Estejam preparados. A mensagem parece ser clara. Esperem um retorno, sim, mas não se deixem enganar por imitações, porque vai ser um evento óbvio, global. As fontes também dão uma atenção especial para a Epístola aos Hebreus, né? Apresentam como se fosse uma chave de leitura para os primeiros cristãos, principalmente os que vinham do judaísmo, para entender Jesus em relação ao Tanakh. Como é que Hebreus faz essa conexão, segundo o material? O que chama a atenção em Hebreus, na análise que essas fontes fazem, é como a carta vai argumentando de forma bem sistemática que Jesus é superior e cumpre tudo aquilo das instituições e figuras do Tanakh. E o mais interessante, usando o próprio Tanakh para isso. Em vez de só listar versículos, dá para ver uns movimentos principais no argumento que as fontes destacam. Primeiro, Hebreus estabelece que Jesus é supremo. Ele é o Filho, superior aos anjos, aí citam salmos como o Salmo 2, superior a Moisés. Segundo, a carta argumenta que Jesus cumpre e aperfeiçoa todo o sistema de sacerdotes e sacrifícios. Aí entra aquela ideia fascinante dele ser um sumo sacerdote eterno, não da linhagem de Arão, mas segundo a ordem de Melquisedeque, lembra? Aquela figura misteriosa lá de Gênesis que o Salmo 110 também menciona. E ele oferece um sacrifício único, definitivo. Ele mesmo. Ele seria o mediador de uma nova aliança, superior à aliança mosaica, cumprindo promessas como aquela de Jeremias 31. A ideia central que as fontes passam sobre Hebreus é que Jesus não veio para anular o Tanakh, mas para levar o Tanakh à sua realização total superior. Nossa, essa leitura de Hebreus é bem densa mesmo, mostra essa tentativa de criar uma continuidade e, ao mesmo tempo, uma superação. Isso me leva a perguntar: qual é o lugar do povo judeu hoje nessa perspectiva cristã que as fontes apresentam? Aí entra de novo aquela visão dispensacionalista que a gente mencionou, aplicada a Romanos capítulos 9 a 11, certo? Exato. Para a gente entender a leitura que as fontes fazem de Romanos 9 a 11, a gente precisa lembrar o que elas descrevem como dispensacionalismo. É um jeito de interpretar que vê Deus agindo de formas diferentes, em dispensações, em épocas distintas.
Um ponto crucial para essa visão é que ela mantém uma distinção clara entre o povo de Israel, a nação, e a igreja, que seria o corpo de todos que creem em Jesus, judeus e gentios nessa era atual. As promessas que foram feitas a Israel lá no Tanar, tipo a posse da terra, a identidade nacional, eles interpretam como literais, ainda válidas para o futuro de Israel. Não acham que foram totalmente transferidas para a igreja ou anuladas. Isso é bem diferente da chamada teologia da substituição, né? Então, com essa lente dispensacionalista, as fontes olham para Romanos 9 a 11. Nesses capítulos, o apóstolo Paulo, que era judeu, expressa a dor dele porque muitos compatriotas não creram em Jesus. Mas ele argumenta com muita força que Deus não rejeitou Israel. Ele fala que existe um remanescente fiel, escolhido pela graça, e o endurecimento de parte de Israel ele descreve como parcial, não todo mundo, e temporário. Aí Paulo usa aquela famosa metáfora da oliveira. Israel seria a oliveira cultivada, a raiz, o tronco. Alguns ramos naturais, judeus que não creram, foram quebrados. Ramos de oliveira brava, gentios que creram, foram enxertados nela. Mas Paulo avisa os gentios para não serem arrogantes, porque é a raiz, as promessas, a herança de Israel que sustenta eles. E o ponto-chave, ele diz que os ramos naturais podem ser reenxertados se deixarem a incredulidade. O propósito de Deus nesse endurecimento parcial, segundo essa leitura de Paulo, foi abrir a porta para os gentios entrarem, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e depois disso, Paulo declara, e assim todo Israel será salvo. Os dispensacionalistas interpretam isso como uma futura conversão nacional bem significativa de Israel a Jesus como Messias. Paulo termina dizendo que os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis em relação a Israel, por causa das promessas feitas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Essa visão também se apoia em profecias do Tanar sobre restauração futura, como em Jeremias 31, Ezequiel 36 e 37, Zacarias 12 a 14. Entendi. Essa interpretação de Romanos por essa ótica dispensacionalista dá uma perspectiva bem específica sobre a relação que Deus continuaria tendo com Israel, mesmo dentro do quadro cristão. Para a gente deixar essa ideia do cumprimento de profecias mais concreta, as fontes listam vários exemplos do Tanakh que os cristãos veem como realizados em Jesus. Você poderia dar alguns dos mais marcantes para a gente? Claro, as fontes trazem vários, mas dá para destacar uns 3 ou 4 que ilustram bem a ideia. Primeiro, Miqueias 5:2. É uma profecia que diz que o futuro governante de Israel viria da pequena cidade de Belém Efrata. Os evangelhos de Mateus e Lucas registram que Jesus nasceu justamente em Belém. As fontes apontam isso como um cumprimento direto. Segundo, Zacarias 9:9. Descreve o rei de Sião vindo a Jerusalém de forma humilde, justo e trazendo salvação, montado num jumento. A entrada de Jesus em Jerusalém montado num jumentinho, sendo aclamado pelo povo, como está em Mateus 21, é vista como a realização dessa profecia. Terceiro, talvez o mais impactante para a leitura cristã, seja Isaías 53. Esse capítulo inteiro descreve um servo sofredor. Ele é desprezado, rejeitado, traspassado por nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. Ele leva sobre si o pecado de muitos e pelas feridas dele fomos curados. As fontes interpretam isso como uma descrição muito viva, detalhada do sofrimento e da morte de Jesus no lugar de outros, séculos antes de acontecer. Tem também o Salmo 22, versículos 16 a 18, que descreve detalhes impressionantes, tipo mãos e pés traspassados, sorte sendo lançada sobre as vestes, coisas que os evangelhos narram na crucificação. Esses são só alguns exemplos do padrão que as fontes tentam mostrar. Ok, então a gente passou pelas raízes judaicas, pela visão cristã de Jesus como Messias divino, que cumpre as profecias do Tanás, e por essa teologia específica, o dispensacionalismo, que, segundo as fontes, afirma um futuro
para Israel nos planos de Deus, argumentando contra a ideia de substituição. Parece que o fio condutor dessas fontes é tentar construir um entendimento mútuo, talvez uma base para a paz a partir dessas interpretações bem particulares das Escrituras, né? Que reflexão final a gente pode tirar dessa análise toda? Olha, o que essa exploração mostra é como interpretações bem específicas das escrituras são usadas nessas fontes para tentar construir pontes, sabe? Para criar narrativas de um plano divino que abrange tudo. Elas destacam tanto as raízes que são compartilhadas, quanto as divergências de interpretação que levaram a caminhos diferentes. E diante dessas leituras todas, históricas, atuais, sobre o Messias, sobre o papel dele, sobre como Deus age na história, uma pergunta que talvez essas fontes provoquem na gente é: como é que a gente pode hoje ter diálogos interreligiosos que sejam realmente construtivos? Como equilibrar o reconhecimento dessas conexões profundas, históricas, textuais, com respeito pelas trajetórias, pelas interpretações únicas que cada comunidade de fé acabou desenvolvendo ao longo dos séculos? Não tem resposta fácil, né? Mas é uma reflexão importante que sai da análise desses materiais.